E a Câmara dos Deputados aprovou na semana passada uma proposta de emenda à Constituição que mantém a nacionalidade brasileira a quem adquirir outra nacionalidade. A proposta também foi aprovada pelo Senado, mas precisa ser sancionada para começar a valer. Quem explica para a gente o que muda na prática e fala mais sobre esse assunto é o Vinícius Bicalho, advogado especializado em imigração. Ele já está aqui. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao TJ Aparecida. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Renato. É um prazer estar aqui com vocês. Por favor, explica para a gente como que é o processo para adquirir uma nacionalidade, né? Uma segunda nacionalidade. Na verdade, Letícia, existem várias formas de aquisição de uma segunda nacionalidade. Existe uma primeira forma que é muito comum por consanguinidade, quando a pessoa é descendente de algum cidadão de outro país. Existem formas através de aquisição de vistos de investidor e formas através de vistos de trabalho, como é muito comum aqui nos Estados Unidos, onde eu estou. A pessoa que tem o Green Card por alguns anos pode se tornar cidadão americana depois de algum tempo. Essas variações, elas dependem da legislação de cada país. Então, existem diversas formas, mas essas são as mais comuns. Vinícius, boa tarde. Agora, com essa mudança nessa proposta, o que muda na prática para as pessoas? Boa tarde, Renato. Na verdade, muda bastante, porque atualmente os brasileiros que possuem duas cidadanias estão numa situação de vulnerabilidade, porque basta um simples requerimento do Ministério da Justiça que esses brasileiros perdem a cidadania brasileira, que colocam eles em uma situação extremamente desagradável e de risco, porque imagina você perdendo a cidadania da sua pátria-mãe. Com a emenda constitucional, a partir de agora, brasileiros poderão ter dupla cidadania, ou seja, pessoas que moram em outro país ou desejam ter cidadania de outro país e consigam, poderão manter tanto a cidadania brasileira quanto a cidadania do outro país. Mas explica para a gente, perdendo a nacionalidade, por exemplo, brasileira, algum direito, por exemplo, o brasileiro perde quando ele consegue, por exemplo, uma cidadania alemã, uma cidadania portuguesa? Se porventura houvesse a perda, essa pessoa ela perderia todos os seus direitos civis que são privativos de cidadãos brasileiros. Por exemplo, não poderia votar. Para entrar no país, dependendo do país que ela obteve a cidadania, ela precisaria de visto e teria uma série de obrigações a cumprir. Se for empresário, não poderia optar, por exemplo, pelo regime de tributação do Simples Nacional. Então, existe uma série de restrições jurídicas para pessoas que não são cidadãs brasileiras. A partir de agora, as pessoas não correm mais esse risco. Aliás, eu estava conversando com a Letícia que foi uma novidade para a gente também. Eu acho que para a grande parte do nosso público, telespectadores, que eu não sabia que perderia a nacionalidade quem pede uma outra. Agora, quem pode pedir uma outra nacionalidade? Quais são os trâmites para isso, Vinícius? Isso varia de cada país onde você deseja obter a cidadania. Existem países que você obtém por consanguinidade, ou seja, se você tem um ascendente que é cidadão desse país. Sou neto de cidadão português, por exemplo, posso pedir a cidadania portuguesa. Aqui nos Estados Unidos, quem tem Green Card, depois de alguns anos, pode pedir a cidadania americana. Existem países que você adquire a cidadania até com investimento. Agora, a sua dúvida, Renato, ela é uma dúvida muito comum, porque muitas pessoas não sabiam disso. Por quê? Apesar da legislação falar da perda, ela não acontecia automaticamente, dependia de um ofício a ser enviado pelo Ministério da Justiça. Como o Ministério da Justiça não tinha esse controle com total eficiência, muitas vezes ele não fazia o envio do ofício e as pessoas conseguiam manter as duas cidadanias numa situação de extremo risco, imaginando estar numa situação de conforto. E como é que vai funcionar agora? Essa lei, essa proposta de emenda, ela precisa ser sancionada para, de fato, começar a valer? Na verdade, Letícia, ela não precisa ser sancionada, ela tem que ser promulgada pelo Congresso, não precisa passar pela sanção do presidente. Isso é um erro muito comum e que eu mesmo me confundi logo, saiu a notícia, porque o processo legislativo usual ele vai para a sanção do presidente. E a emenda constitucional ela é uma exceção a essa regra. Então, existe um trâmite administrativo no Congresso Nacional e nós estamos na expectativa da promulgação nas próximas semanas para que já comece a entrar em vigor e proteger os cidadãos brasileiros. Vinícius, muito obrigado pela entrevista, viu? Acho que ajudou muita gente realmente a entender um pouco mais sobre esse assunto. Uma boa semana para você aí. Eu que agradeço, boa semana para vocês também. Obrigada, boa tarde.